Hoje eu vou começar o terceiro assunto de minhas aulas. O título geral para essa parte vai ser ferraduras não uniformemente hiperbólicas. E é um trabalho em comum com Jacob Ellis. Então, talvez primeiro o contexto muito geral. Então, a dinâmica não uniformemente hiperbólica. Não uniformemente hiperbólica, talvez, digamos, bom, isso quer dizer várias coisas para várias pessoas. Nesse sentido aqui, quer dizer que vamos estudar uma mistura de hiperbolicidade, isto é, expansão numa direção, contração em outra direção, mas também de um fenômeno de dobra ou de criticalidade, se você quiser. Então, deixar um pouco, primeiro, digamos, colocar isso num contexto um pouco geral, que já foi feito. Então, isso é, bom, eu estou deixando de lado o lado parcialmente hiperbólico, que é também muito importante nessa generalização de hiperbolicidade uniforme. Mas então, se do lado uniformemente hiperbólico e aqui o lado não uniformemente hiperbólico, começamos com as aplicações mais simples, que são as aplicações expansivas no círculo, isto é, x dá 2x e perturbações. Então, isso é o lado hiperbólico. O lado não uniformemente hiperbólico começa com o teorema do Jacobson. Então, são aplicações, certas aplicações quadráticas para certos valores de parâmetros. O teorema de Jacobson está precisamente dizendo que existe um conjunto de medidas positivas com isso. E também, em relação com isso, temos trabalhos de Kolekman, depois, mais tarde, Lubitsch. Isso não é uma lista completa. E aqui do Arthur e do Hugo. Então, isso é uma dinâmica unidimensional, e com só um lado expansivo, sem contração. Depois, teríamos aplicações expansivas em dimensão maior. E, digamos, desse lado, não é completamente análogo, mas teríamos aplicações consideradas pelo Marcel, digamos, que eu vou chamar de Viana. Tipicamente, digamos, no toro T2, onde uma direção é fortemente expandida e a outra apresenta criticalidade. Então, de novo, temos só expansão, digamos, nesse contexto. Indo numa direção diferente, temos os atractores hiperbólicos. Então, tipicamente, seria o solenoide, coisas do mesmo tipo, dA, derivado de Anosov. Essa família, isso obviamente só vai acontecer no contexto dissipativo. E desse lado temos todos os trabalhos relacionados com os atractores de tipo Enon. Vamos dizer tipo Enon, atractores tipo Enon em português. Com Benedict Carlson,
Moraviana e toda uma série de trabalhos envolvendo Jung, Benedict, Viana em várias combinações. Então, se a gente continua a lista de uniformamente hiperbólica, a gente encontra depois de atractores conjuntos de tipo célula. Então, conjuntos hiperbólicos tipo célula. E o protótipo seria a esfera 2 do Smale, que isso pode ser tanto dissipativo como conservativo. E, de fato, o caso que nós vamos considerar aqui. Então, esse caso. E se eu quero continuar essa lista, digamos, teremos aqui o caso onde a variedade inteira é hiperbólica. E, nesse caso, aqui temos um protótipo, então é um exemplo geral, que é uma aplicação standard MT2. E se a gente quer estar pensando, isso é realmente um ponto de interrogação, porque essa aplicação, no momento, ninguém entende realmente. E eu ia dizer finalmente no momento, obviamente, isso é uma questão, mas digamos, isso seria o análogo não uniformemente hiperbólico de aplicações de Anosov em torus. E, finalmente, que você gostaria mesmo realmente de entender, e no caso conservativo, essa aplicação é conservativa, isso é, no caso, Anosov pode ser conservativo ou não, depende, mas pode. E ainda no caso conservativo, que você gostaria mesmo de entender, é a aplicação standard com pequeno parâmetro. Mas, desta vez, a gente sabe nesse contexto que isso não pode cair completamente no contexto não uniformemente hiperbólico, porque aqui aparecem fenômenos diferentes ligados à conservatividade, da teoria CAM, isto é, temos curvas invariantes. Então, em conjuntos de medida positiva no espaço de fase, temos fenômenos realmente não hiperbólicos. Então, a questão nesse contexto é se no complemento desses fenômenos CAM ainda temos algum tipo de hiperbolicidade não uniforme. Certamente temos Horseshoe, ferraduras, coisas assim, mas a gente não sabe se a hiperbolicidade não uniforme vai se ver nesse contexto, ou até nesse contexto, de fato, em conjuntos de medida positiva. Bom, isso é um contexto muito geral. Agora eu vou realmente focalizar, só para, digamos, tentar explicar onde, digamos, esse estudo vai se colocar nesses trabalhos de hiperbolicidade não uniforme. Ok, para ficar mais preciso, o que vamos estudar, nosso resultado vai se colocar num contexto de bifurcação homoclínica. Então, vamos começar. Alors, primeiro vai ser em dimensão 2. Vamos começar com um diffeomorfismo sem infinito de uma superfície M.
et vamos assumir en teste, para o dimorfismo inicial, que vai ser perturbado. O dimorfismo inicial vai satisfazer o seguinte: existe o conjunto K, alors que é uma ferradura para G0. Alors, ferradura quer dizer, Horseshoe, isto é, K é hiperbólico e invariante, obviamente. Lembrando que significa para mim ferradura. Significa que K é invariante, hiperbólico, localmente maximal. Isto é, o maximal invariante numa vizinhança. E também, alors, é diferente, não é reduzido, não infinito, não é simplesmente uma órbita periódica. E também os conjuntos estáveis e instáveis dele não são abertos. Não é um atractor ou um repulsor, e também, obviamente, eu vou botar transitivo para não ter vários pedaços. Ok, então isso é uma ferradura, mas você pode, de fato, pensar na ferradura usual do Smale, menos um detalhe que eu vou mencionar mais tarde. Então, temos essa ferradura K, e também temos pontos PS, PU, que são pontos periódicos do G MK, e um ponto Q, alors, que não está em MK, mas que é um ponto de tangência quadrática, entre a variedade estável de PS e a variedade instável de PU. Ok? Não, quer dizer uniformemente hiperbólico. Eu vou sim, uniformemente hiperbólico. Uniforme. Isso é um teste de perturbar. Então, finalmente, temos a hipótese seguinte. Deixa eu checar que eu não esqueci. Sim. Que existe vizinhanças U de K e V da órbita de Q. Então, a órbita de Q, obviamente, está indo para PS, na órbita de PS, em tempo futuro, e para a órbita de PU, em tempo negativo. Então, existe vizinhanças U de K e da órbita de Q, tal que o maximal invariante dentro de U união V, e nada é, bom, tem um K, obviamente, e também a órbita de Q, mas não tem mais nada. Desculpe, U união V. Se você fica numa vizinhança de K união órbita de Q, então, de fato, você já está em K união órbita de Q. Isso são as hipóteses iniciais antes de perturbar, e, em princípio, digamos, o objetivo geral no estudo da bifurcação é estudar para G próximo de G0 o maximal invariante vou chamar lambda G,
qui est à intersection de G menos N de U union V. Estudar esse conjunto e a dinâmica sobre esse conjunto. Ok. Então, aqui temos a intersecção para G0, a intersecção quadrática, enfin de tangência quadrática entre WSPS e WUPU. Isso aí. Então, no espaço de parâmetros, o espaço de diffeomorfismo, podemos, aplicando o teorema das funções implícitas, encontrar uma hipersuperfície U0 localmente, passando por G0, que vai separar uma vizinhança U de G0 em duas partes, que vou chamar de U mais e U menos, com a probabilidade que em U menos os pedaços de WSPS e WUPU perto de Q não vão se interceptar mais, enquanto, alors, em U0, eles vão continuar a se interceptar, num ponto que eu vou chamar de QG, que vai depender do G variando na hipersuperfície, e quando eu vou estar em U mais, vamos ter duas intersecções localmente. Isso é puramente um desenho local, ainda não tem dinâmica aqui, é só o fato das variedades estáveis e instáveis de PS e PU depender diferenciavelmente dos parâmetros. Você poderia fazer um desenho global do sistema tipo mais simples? Onde eu tenho isso? Isso. Bom, eu ia fazer daqui um momento, mas bom, eu vou assumir, lá eu estou fazendo de fato. Então, aqui o workshow usual de Smale, e o ponto que está aqui. De fato, eu vou fazer desenhos, mas eu vou simplificar um pouco depois, mas basicamente seria essa. Ok, então, bom, isso é uma análise preliminar, se você quiser, só para dizer que tudo que interessa vai acontecer em U mais, porque de fato, para G em U menos, vamos ter lambda G, de fato vai ser a alors, como a região, digamos, de intersecção está desaparecendo, o lambda G vai ser simplesmente a intersecção, você não vai conseguir passar através de V, enfin, os pontos passando por V vão se perder fora da vizinhança, e de fato, o conjunto maximal invariante vai ser simplesmente a continuação hiperbólica KG da ferradura K. Bom, teoria geral que está garantindo que você pode encontrar essa continuação hiperbólica da ferradura numa vizinhança do ponto do diffeomorfismo inicial G0. Quando G está no U0, você
bom, isso vai funcionar exatamente como nesse caso. O lambda G, o conjunto maximal, vai ser simplesmente a continuação hiperbólica da ferratura, união à órbita do ponto de tangência cuja existência é garantida pelo fato de estar em U0. Ok, então, nesse caso, você entende bem, enfin, você tem uma descrição satisfatória do conjunto maximal invariante e, então, o problema está resolvido, mas, obviamente, acho que o caso interessante é o que está acontecendo aqui, porque vamos ver que, nesse caso, enfin, o conjunto maximal invariante é sempre não trivial com relação ao KG, em particular, por exemplo, ele vai conter ferraduras estritamente maiores que KG. Conter, mas depois o problema é descrever completamente esse conjunto. Alors, precisamente, a gente sabe bem, desde o teorema do Newhouse, que não é muito, não tem realmente muitas esperanças de descrever esse conjunto lambda G para todos G perto do G0 inicial. Que o Newhouse descobriu é o teorema seguinte, que existe aberto tal que contido, digamos, nessa vizinhança U. Eu não vou tentar desenhar, mas de fato o N, mas ele é aberto e o fecho dele contém o zero. Então, está se acumulando em um zero interno, tal que, genericamente, Mn, para um conjunto residual desse aberto, G tem, enfin, o lambda G contém um número infinito de poços ou de fontes. Isso certamente para esses G genéricos Mn que estão entrando aqui, isso certamente não quer dizer que o lambda G está se reduzindo a isso. É só uma complexidade, digamos, inferior para o G. Isso quer dizer que o lambda G é extremamente complicado. E que vai ser meio desesperado para esses parâmetros especiais, para esses diffeomorfismos, de ter uma descrição completa do lambda G. Do outro lado, temos o teorema do Pallis-Takens. Descrever a dinâmica sobre o lambda G. O lambda G é um certo compacto invariante. Bom, quando você já começa a conter um número infinito de órbitas, eu ia dizer de pontos ou fontes periódicos. Não, poços ou fontes, cada um tem sua vizinhança que tem um poço tem um aberto. Isso é tão desesperador. Por que não seria desesperador? Você é capaz de dizer que tem uma partida de uma troca? Um poço tem uma, digamos, a gente não pode de fato exibir nenhum parâmetro explícito que tem essa propriedade. Digamos, é tipicamente o ponto que cada poço tem uma bacia que é um aberto. Então você já tem que colocar um número enumerável, a priori, de abertos nesse lambda G disjunto. Então depois tem mais. Bom, enfin, é difícil dizer por que é desesperador, senão que você certamente você não espera que esse fenômeno seja comum. Há uma conjectura do Pallis que diz que esse fenômeno é de medida zero. Esse fenômeno, isso acontece
com medida zero no espaço de parâmetro. Mas bom, digamos, podemos facilmente construir artificialmente exemplos que têm um número infinito de poços. É muito mais muito menos óbvio de encontrar naturalmente isso em famílias assim. Mostrar, por exemplo, é um teorema que na família de Hénon, outras famílias assim, isso vai acontecer, mas não podemos, de fato, explicitar nenhum valor particular tal que isso acontece. Só temos um teorema de existência, tem um genérico aqui, mas que... Mas, quer dizer, o que é melhor? Quer dizer, quando a gente não tem esse fenômeno, o que é tão bom sobre isso? O fato de ter uma caixinha de pacote, assim? Não, digamos, tudo que eu falei aqui, que tem esse número infinito de poços de fontes, que é longe de ser uma descrição do lambda G. A gente está dizendo que o lambda G contém isso. Mas a gente não é capaz de dizer, além disso, o que é que tem no lambda G. É isso que estou dizendo, digamos. Tem isso, mas além disso, o que é que tem, eu não sei responder. Não é como se eu tivesse lambda G é isso. Se eu pudesse dizer lambda G é igual a isso, tudo bem. Estou dizendo tem isso, e além disso, eu não sei o que é que tem. É um limite, uma cota inferior para o que está acontecendo. Além disso, eu não sei. Digamos, eu estou dizendo a dinâmica em lambda G é muito complicada. Ok? A prova disso é que isso está acontecendo. Eu entendi agora, mas essa frase apenas não é nada mais horroroso do que saber que a ferradura tem um número infinito de pontos melhores. Não, eu não concordo. Digamos, tem uma organização dos pontos periódicos na ferradura que não existe aqui. Isso, a organização um pouco sistemática dos pontos periódicos na ferradura, você não vai encontrar aqui. No certo sentido, cada um tem sua própria existência aqui. E puis, o fato que uma ferradura tem esse fenômeno de continuação hiperbólica, enquanto aqui não tem nenhuma estabilidade com respeito aos parâmetros. De novo, cada fonte ou cada poço vai sobreviver para algum intervalo, mas como é um número infinito, cada um vai ter o próprio intervalo de estabilidade e sem conseguir relacionar os vários intervalos. Então, a infinidade de avatores significa uma infinidade de comportamentos distintos, uma infinidade de escolhas. Bom, sim, não, mas digamos... Ok, do outro lado, na direção, digamos, positiva, temos esse resultado fundamental do Alice Takens, que, alors, bom, antes de... temos que introduzir, observar, antes de dar o resultado, que a foliação estáveis e instáveis da ferradura, como estamos em dimensão 2, são foliações de classe C1 mais alfa para algum alfa positivo, e isso permite de definir a dimensão transversa dessas foliações. Foliações por curva, foliações parciais, laminações de fato. Laminações, mas o ponto que as aplicações de holonomia dessas laminações são restrições, são C1 mais alfa no sentido de Whitney, e isso permite de definir a dimensão transversa ds, dws e du de WU.
Então, é a dimensão em que essa foliação encontra qualquer transversal. Então, são números que são entre 0 e 1. Então, o teorema do Pallistaken está dizendo que se a ferradura inicial é tal que a soma da dimensão, alors que de fato essa soma da dimensão aqui é a própria dimensão da ferradura. Mas para nós, de fato a condição entra nessa formulação. Se a soma das dimensões é menor que 1, então para, como eu falei em português, com densidade 1, eu vou explicar isso logo, lambda G é uma ferradura. De novo, uniformemente hiperbólico. Alors, o que quer dizer densidade 1 nesse contexto? Bom, é a noção óbvia. Tínhamos esse espaço, o espaço de diffeomorfismo, essa hipersuperfície U0. Então, eu vou considerar uma família a um parâmetro GT, pode passar através do G0, mas de fato qualquer ponto de U0 tem as mesmas propriedades que eu assumi para o G0. Então, podemos assumir que passa através do Z0, mas não é realmente fundamental. Então, fundamental é que a família seja transversa. Então, uma família a um parâmetro transverso que está, tal que os parâmetros positivos correspondem a U+. Então, você diz que a propriedade P, qualquer propriedade, tem densidade 1, se o conjunto de parâmetros T M0 epsilon tal que GT tem a propriedade P, a medida de Lebesgue disso, dividido por epsilon, vai para 1, quando o epsilon vai para 0. Ok? Então, nesse sentido que você tem isso. Então, nós vamos, eu vou considerar o caso onde ds mais du é maior que 1, mas infelizmente vamos ver que não podemos considerar todos os casos, de fato. Então, o programa nas aulas vai ser de estudar lambda G quando, alors ds du vai ser maior que 1, para não cair no caso já conhecido. E também, vai ter uma restrição, eu vou desenhar isso daqui a um momento. A restrição é a seguinte. Eu vou explicar estritamente, de fato, aqui. Eu volto já nessa condição. Isso é a condição essencial, essa restrição sobre a dimensão. Temos, infelizmente, também uma condição técnica que é mais para, eu acho, simplificar a construção, que já é complicada, que, digamos, não deveria ser essencial, mas, de fato, vamos usar. Vamos assumir que o PS e PU, os pontos periódicos de K, que estão criando a tangência inicial,
não pertence à mesma órbita. São pontos periódicos em órbitas distintas. Bom, é uma condição técnica provavelmente não necessária, mas que certamente simplifica um pouco a construção. Já essa condição parece ser um limite, digamos, do método que eu vou explicar. Aquele desenho que você fez não é. Aquele desenho que você fez não é. Não é. Sim, exatamente. Eu vou fazer um desenho, eu fiz um desenho mais rápido que eu vou fazer um que seja mais corresponde a isso. Bom, um que iria corresponder a isso é onde esse quadrado vai. Esse já funciona. Então, simplesmente um pouco. Bom, a tangência eu tenho que. Digamos. Não, desculpe. Não, eu tenho que usar. Não, desculpe. Se eu estou fazendo isso, o PS, digamos. Eu vou fazer um desenho que eu prefiro daqui a pouco, mas. Digamos, se eu estou botando isso aqui, o PU vai estar aqui. Então, a variedade estável de PS sendo aqui, a variedade instável de PU é aqui, então eu vou criar uma coisa assim. Ok? Bom. Mas eu vou fazer um desenho mais. Enfin, tem várias possibilidades combinatórias para fazer isso, mas a discussão não vai depender. Deixa eu discutir um pouco essa condição aqui. Alors, eu realmente não posso explicar de onde sai essa condição, porque ela está saindo de bem fundo no método da construção. Então, a razão para essa condição só vai aparecer talvez na última aula, então não posso explicar agora. Pouco a pouco eu posso. Bom, basicamente, essa condição é para limitar uma certa tipo de recorrência de uma certa região crítica sobre ela mesma. Bom, isso em termos muito gerais, mas deixa eu discutir um pouco precisamente então, são os dois parâmetros de dimensão, os dois podem variar entre 0 e 1. Então, quando a soma é menor que 1, e essa metade aqui do quadrado, estamos na condição do Palisz-Takens. Enquanto, se você olha essa condição aqui, bom, tem esse max que faz que, de fato, dependendo se ds é maior ou menor que du, tem duas expressões analíticas diferentes, são dois pedaços de elipse que interceptam. Então, isso não é uma reta, é uma parte de uma elipse, mas que intercepta aqui num ponto que é 3,500. Então, o caso conservativo, que não está excluído nessas coisas, o caso conservativo, quer dizer, preservando a área, está perfeitamente possível, e no caso conservativo, automaticamente, você tem ds igual a du. Isso corresponde à diagonal, então, até ds igual a 1 meio, você está na situação de Palisz-Takens, e nosso estudo permite de estender um pouco os valores aqui de 1 meio para 3,500. Você pode checar que o valor dado por essa condição, quando ds é igual a du, é 3,500. Senão, então, estamos, de fato, recuperando
essa porção, digamos, aqui. Se você, digamos, saindo do contexto estrito de bifurcação homoclínica, se você pensa do caso dos atractores de tipo Hénon, para atractores de tipo Hénon, como o atractor, a variedade estável vai encher o espaço, por menos a bacia que tem medida positiva, e ds igual 1. Do outro lado, quando você está considerando os atractores de tipo Hénon, você está assumindo que o jacobiano é extremamente pequeno, e isso tem como efeito de ter o DU extremamente pequeno. Então, isso, como eu falei, isso não se encaixa, não vai ser uma ferradura, mas é só para dizer o tipo de conjunto que você está estudando tem dimensão estável 1 e dimensão DU muito pequena. Então, seria realmente nessa região. Por quê? Porque o atractor, então, variedade de conjunto estável. Do outro lado, se você está pensando no mundo que vai ser o standard map, aquele que você não sabe estudar, obviamente, mas você gostaria de estudar, desta vez vai ser conservativo e em todo o espaço, então seria aqui. Então, só para dizer, ver a distância que ainda tem que percorrer para realmente entender esse caso. Bom. Ok? Alors, como eu expliquei, isso está completamente aberto. Bom, alors deixa um pouco explicar que tipo de propriedade vamos obter eu estou fazendo agora essa hipótese, essas duas hipóteses, de fato. Propriedade de lambda G obtidas com densidade 1. Então, o resultado, de fato, qual é a densidade 1? Isto é, não pretendo estudar qualquer GT da família 1 parâmetro, mas só um conjunto que tem densidade 1. E com essas hipóteses iniciais sobre o G0. Alors, de fato, vamos construir uma série de estruturas ligadas a lambda G, e isso vai acontecer nas aulas sucessivas. Mas eu estou tentando antecipar algumas consequências dessas estruturas sobre lambda G. Uma primeira coisa que vamos ver, é, bom, se você quiser um pouco negativo, mas isso em relação ao resultado do Newhouse mencionado antes, é que o lambda G é um conjunto tipo célula. Alors, em que sentido? Alors, no sentido fraco, seria dizer que o conjunto estável, que você sempre pode definir, o conjunto de pontos que em tempo positivo fica em lambda G, na vizinhança, digamos, ou simplesmente deixa definir como intersecção para em positivo de G menos 1 de U união V, então o maximal invariante, mas em tempo positivo, isso tem interior vazio, mas, alors, de fato, bom, isso seria a versão fraca. Isso está proibindo de ter poços, e também a mesma coisa com interação negativa.
se isso, dizer que isso vale, é dizer que já não tem poços e fontes. Mas, de fato, podemos mostrar um pouco mais. Podemos mostrar que a medida de Lebesgue desses conjuntos é zero. Apagar a definição. E a medida de Lebesgue bidimensional. Ok? Alors, de fato, estamos esperando algumas coisas mais fortes. Mas, por menos, sem trabalhar mais, a gente não consegue. Alors, eu vou dizer provavelmente. A coisa mais forte que a dimensão não só a medida de Lebesgue aqui é zero, como a dimensão deveria ser menor que 2 e, de fato, controlada por alguma coisa ligeiramente maior. Alors, isso era a medida inicial, a dimensão de Hausdorff inicial, a dimensão transversa era ds, e como é uma laminação por curvas era 1 mais ds. Então, isso é, então, se vai ser, o epsilon depende da vizinhança. Se vai ser fixo o epsilon, e se vai ser considerado parâmetro bastante pequeno, isso deveria valer, de novo, com densidade 1, não esquece. DS é DS0 ou é DS? DS é o DS do G0 inicial. Mas DS0. Oui, DS0. Não, mas ela vai mudar, é por isso que eu botei epsilon. A dimensão vai mudar em relação aos parâmetros, mas como eu botei o epsilon, para todo o epsilon, se você escolhe um parâmetro bastante perto, se você a perturbação é bastante pequena, vai acontecer isso. A minha dúvida é, se esse DS fosse o DS de G, aí isso aí era verdade, né? Não, mas o DS de G seria de qualquer jeito a dimensão transversa da ferradura. E todo o problema que a ferradura vai ser a priori menor que o lambda, vai ser sempre menor que o lambda G. E toda a dificuldade de estimar o que tem entre o lambda G e o Kg, que vai ser a continuação hiperbólica da ferradura. Então, a ferradura vai ter, de fato, dimensão transversa ds, digamos, e, bom, o epsilon é realmente para tomar em conta a diferença entre o lambda G e o Kg. Mesma coisa, obviamente, para a dimensão instável. Alors, não escrevemos uma prova disso, é por isso que eu estou dizendo só provavelmente, mas do outro lado temos um enunciado que está dizendo, dando uma versão unidimensional disto. Isto é, quando existem certas variedades instáveis bastante bem comportadas, então x0 é um ponto fixo agora, dentro do conjunto invariante, tal que quando você olha a intersecção da curva com o conjunto invariante, então seria a versão unidimensional, e isso vai ter dimensão. Alors, isso é provável, isso está provado. E a versão análoga para estável aqui. Ok? Então, digamos, se a gente pudesse depois aplicar um Fubini, a gente poderia passar daqui para lá, mas infelizmente, digamos, não podemos, a estrutura da foliação instável ou estável não é muito boa. Existe x0 para muitos, digamos, mas infelizmente muitos x0 em lambda G, digamos. Ok. A outra coisa que vamos provar, que vamos fazer, de fato, é construir construção de medidas geométricas
M lambda G. Bon, e vou dizer tipo SRB. Eu não vou ficar muito preciso agora, porque de fato as propriedades não são completamente tão boas que no caso usual, mas bom, basicamente essas medidas, vai ter uma medida para o tempo positivo, outra medida para o tempo negativo, vão se comportar como a dimensão estável e instável. Mas, bom, isso vai aparecer. Eu vou fazer isso. É difícil explicar mais no momento. Talvez uma observação, digamos, fundamental logo mais, como aparece talvez já na figura, é que uma diferença, tem várias coisas que são semelhantes aí não. Digamos, não uniformemente hiperbólico, vários pontos de discussão que são um pouco análogos aí não, mas uma diferença fundamental é que vamos conservar uma simetria completa entre futuro e passado. Bom, isso talvez seja a diferença fundamental com o caso de atractores e o caso do Hénon, onde o fato de ser atractor faz que o futuro tem um papel privilegiado e, de fato, você não está dizendo muita coisa sobre o que está acontecendo para a iteração negativa, se você toma um ponto no atractor, no conjunto de Hénon. Ok. Então, vamos começar, eu vou proceder por aproximações sucessivas a certo ponto. Então, eu vou fazer uma figura agora da dinâmica que a gente quer estudar. Num caso de combinatória, o primeiro passo seria, de fato, fazer uma partição de Markov da ferradura. Da ferradura K. Eu vou desenhar um caso mais simples do ponto de vista da combinatória e, de fato, não tem absolutamente nenhuma diferença entre esse caso e casos mais gerais. Eu vou tentar manter para desenhar variedades estáveis e instáveis, que usar o vermelho para variedades estáveis e o verde para variedades instáveis. Vamos ver se eu consigo manter essa... Então, inicialmente, eu vou... podemos pensar que os pontos PS, PU estão assim, com a variedade aqui, então, estável e vertical aqui, instável. Alors, eu já comecei mal, porque de fato esse é o ponto PU e esse é o ponto PS. Desculpe. Então, isso eu desenhei no momento só a parte da ferradura, onde eu estou pensando que eu estou usando dois retângulos para a partição de Markov. Os retângulos são verticais com as imagens horizontais. Então, por exemplo, esse retângulo poderia ter como imagem S.
e esse retângulo como imagem S. Alors, depois eu tenho, para a dinâmica inicial, que eu vou apagar depois, eu estou pensando que o ponto Q, o ponto Q pode estar completamente fora da figura, mas não interessa, depois de iterar por frente e por trás, ele vai acabar indo para a PS, então eu posso pensar que teria um ponto que seria da órbita positiva do Q que está aqui, e um ponto da órbita negativa do Q que está aqui. E, então, algum iterado da dinâmica inicial que vai mandar esse ponto para esse. Então, isso é antes de perturbar. Como eu vou estudar os parâmetros positivos, já vou ter intersecção, então isso vai criar uma intersecção. Então, isso é parte da variedade estável da órbita de PS. Aqui eu tomei PS como ponto fixo. Então, e aqui parte da variedade instável de PU. Ok? E então, isso é uma pequena região que eu vou chamar de LU, uma pequena região aqui que eu vou chamar de LS. A gente tinha tangência quadrática, então, de fato, essa curva é um pouco parecida com uma hipérbola com relação, se eu estou tomando coordenadas onde isso está ficando horizontal, uma parábola, desculpe, e outra parábola aqui, se as coordenadas são tais que essa curva aqui estável e vertical. E, então, eu tenho uma aplicação de transição que eu vou chamar de G, e simplesmente um certo número de iteração do G pequeno. Eu não estou interessado em saber quantas, porque cada vez que eu vou cair nessa região, eu vou para lá. Então, eu estou interessado no total em estudar o conjunto invariante por essas três aplicações. O domínio é, bom, eu não quero sujar a figura, mas o domínio é a união desses dois retângulos verticais e o LU que está aqui. Então, eu estou com, digamos, G0, vamos chamar o G0 seria esse aqui, G1 aqui, bom, e G aqui. Então, as imagens são os dois retângulos horizontais e ali é a região LS. G manda LU sobre LS. E o G0, G1 são as aplicações mandando retângulos verticais sobre retângulos horizontais. E, então, eu tenho que entender o que está acontecendo quando eu estou fazendo todas as composições possíveis dessas três aplicações. De fato, eu não vou sair, digamos, eu tenho a intersecção, então vou chamar de, digamos, R1 esse retângulo, R0 esse retângulo aqui, os domínios de G0, G1, bom, eu vou chamar e eu quero iterar essas três aplicações e estudar o conjunto invariante, lambda G. Alors, a única diferença entre o lambda G e o conjunto invariante aqui é o fato de esse número finito de iterações. Então, de fato, esse G aqui poderia ter algumas peças, de fato, no exterior da figura, mas seria simplesmente cópias do que está acontecendo aqui. Ok? Então, vou esquecer dessa parte aqui. Ok? Então, isso é o problema, digamos. Alors, deixa agora tentar estudar
tentar explicar a estrutura geral da construção. Alors, da construção dos bons parâmetros. Alors, de fato, vamos usar outro nome para bom. Bom vai ser, vamos chamar de fortemente irregulares. Porque... Alors, esses bons parâmetros e aqueles então, que vão ter densidade e para quais nós vamos ser capazes de dizer alguma coisa sobre a dinâmica. Então, tem uma construção que vai jogar fora certos parâmetros sobre que a gente não está dizendo nada sobre a dinâmica, em particular nos parâmetros que estão de fora, certamente tem esses parâmetros onde o fenômeno de Newhouse vai acontecer, mas, então, boa parte da dificuldade da construção e da prova é mostrar que esses parâmetros aqui vão ter densidade 1. Então, no momento, não estou provando nada disso, estou explicando uma estrutura geral da construção. Então, aqui é o intervalo de parâmetros. Então, isso é o momento da bifurcação homoclínica, onde tenho uma tangência aqui. E, de fato, a gente vai olhar o parâmetro entre 0 e algum parâmetro epsilon 0. De fato, vai ter várias constantes que vão ter um papel importante na construção. No momento, vou só dar os nomes. Não, desculpa. Vou dar os nomes e então, tem 4 constantes fundamentais. Estou só no momento explicando em que ordem são relacionadas. Alors, bom, o epsilon 0 já aparece aqui, é o menor de todas. Então, é o intervalo de parâmetro que me interessa inicialmente vai ser, digamos, como temos transversalidade, as variedades, quando estou voltando na figura inicial, a transversalidade significa que a velocidade relativa no longo de uma transversal, digamos, no longo de uma transversal, a velocidade relativa da WU e WS é diferente de zero. Isto é, depois de esperar para um tempo epsilon, a espessura da pequena língua parabólica que a gente vai ver é da ordem de epsilon. Okay? Então, o epsilon 0 aqui, alors de fato eu poderia talvez, bom, sim, vou dividir, vou de fato estudar só entre epsilon 0 sobre 2 e epsilon 0, como eu faço isso para qualquer epsilon 0, isso é suficiente. E então, epsilon 0, desculpa, epsilon 0 é a ordem de grandeza da espessura dessas línguas aqui, LU e LS. Então, a figura obviamente não é... Enfin, o epsilon 0 vai ser extremamente pequeno. Então, essa região, de fato, vai ser minúscula. Como são línguas parabólicas, a altura é da ordem de epsilon 0 potencial 1,5. A espessura é da ordem de epsilon 0. Ordem de grandeza. Bom, então, vamos começar com o intervalo de parâmetro I0, que, digamos, é esse intervalo epsilon 0 sobre 2 epsilon 0. Alors, o papel da segunda constante que está aqui é de dar as escalas sucessivas que eu vou considerar no espaço de parâmetro. De fato, vamos definir
epsilon k mais um, pela fórmula epsilon k, começando com epsilon zero, potência 1 mais τ. Então, τ é muito pequeno, hein? Mas mesmo assim, epsilon zero é tão pequeno que o epsilon zero potência τ já fica muito menor que 1. No limite, eu tenho zero potência zero, mas estou dizendo que o epsilon zero, sendo escolhido muito menor que τ, de fato vai ser tem que essa quantia fica menor que 1. Isto é, cada epsilon k mais 1 é muito menor que o epsilon k, mas uma potência só ligeiramente maior que 1. Ok? Alors, o que vamos fazer? Bom, vai ter uma propriedade, essa propriedade certamente não vou explicar agora, essa propriedade vai ser infelizmente bem complicada, mas no momento eu só vou... Uma certa propriedade dos intervalos de parâmetros que vai se chamar forte regularidade. E, digamos, bom, de novo, em termos muito gerais, é uma propriedade para controlar a volta do lugar onde tem tangências nele mesmo. Bom, isso é muito vago, sem nenhuma precisão, e de fato a definição envolve muitas estimativas e, bom, só vai aparecer no final das aulas. No momento, digamos, é bom botar essa propriedade numa caixa preta. Essa forte regularidade, bom, mas significa bom. Significa bom e, de fato, vamos verificar, vamos dizer que o I zero é fortemente regular. O intervalo inicial é tal que, inicialmente, a propriedade é satisfeita. Agora, cada vez que você tem o intervalo, então, isso é o intervalo da primeira geração, comprimento epsilon zero, alors, desculpe, não, eu quero que o comprimento do intervalo de tamanho epsilon de geração zero seja epsilon zero, enfin, geração k seja epsilon k. Então, o intervalo fortemente regular, eu vou subdividir em intervalos da geração seguinte, que, então, subdivide I zero em intervalos... Não, I zero é esse intervalo completo. I zero é esse intervalo inicial. Mas eu quero que seja de tamanho epsilon zero, é por isso que troquei a notação. Depois subdivide I zero em intervalos que vou tipicamente chamar de I1, mas dessa vez tem vários I1, de comprimento y1. Alors, pode sobrar alguma coisa, porque eu não escrevi que a razão é o inteiro, mas se sobrar alguma coisa, joga fora que está sobrando, por causa dessa relação, a proporção que está sobrando, de qualquer jeito, é muito pequena. Então, isso não é importante se você jogar fora. Ok? Então, subdivide I zero em intervalos I1 de tamanho epsilon 1. Isso se chama os candidatos. Candidatos para a geração seguinte. Ok? O passo seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Depois você testa os I1 para a condição de forte regularidade, como eu expliquei, bom, essa condição só vai aparecer mais tarde, regularidade. Joga fora, então, por isso que eu chamei de candidatos, ele tem que passar esse exame. Tem que passar esse exame, joga fora os fracassados. Alors, obviamente, é aqui que vai ter que provar
que a maior parte dos candidatos, uma parte muito significativa dos candidatos, vão conseguir esse exame aqui. Vão passar o exame aqui, mas bom, você joga fora os fracassados e depois continua, divide, vai na geração seguinte, divide os fortemente regulares em intervalos de tamanho epsilon 2, etc. Ok? Eu espero que seja claro, menos, obviamente, a propriedade que não expliquei de forte regularidade, mas, digamos, o processo é o seguinte, então os bons parâmetros vão ser os parâmetros T que são intersecção, que estão sobrevivendo, então são intersecção de IK que são fortemente regulares, que passaram todos os testes sucessivos aqui. Ok, então cada etapa vai se jogar parâmetros e, obviamente, digamos, bom, vai ter que checar isso. Alors, isso só vai aparecer, digamos, a propriedade de regularidade em relação e a proporção de fracassos aqui e o ponto crucial de todo esse esquema, um pouco como no ENO, de fato, isso vai aparecer mais tarde. Mas, bom, estava querendo apresentar o esquema. Ok. Bom, então o que vamos fazer? Alors, candidato, por definição, é um intervalo que talvez ainda não, que pode ser fortemente regular, talvez não é, mas que foi obtido por divisão, subdivisão, de um intervalo fortemente regular da geração anterior. Okay? Então, para cada candidato, vamos definir, alors isso vai ser complicado, vai ser delicado, uma classe, alors, candidato I. Alors, I é um certo IK de alguma geração obtido nesse processo. Pode ser o I0 inicial, mas para o I0 inicial a classe vai ser bem simples. Vamos definir uma classe R de I de bons itérados. Alors, vou chamar de bons itérados. Eu deveria dizer de bons pedaços de iteração. Isto é, o iterado não é simplesmente o tempo, vai ser onde que estou olhando a iteração. Bom, de fato, alors, essa classe, vou levar bastante tempo a construir essa classe. Em particular, toda a aula na sexta. Então, certamente não vou definir logo essa classe, mas eu quero, pouco a pouco, explicar como que ela vai ser construída. Então, como eu expliquei, em princípio, você gostaria de entender todas as composições possíveis dessas três aplicações aqui, nessa figura. Agora, se você não tivesse o G, que obviamente o G é a parte interessante, a parte nova, mas se você não tivesse o G, você teria simplesmente esse pedaço que manda um retângulo vertical para retângulo horizontal, e as composições, estamos num caso uniformemente hiperbólico, onde de fato qualquer composição do G0, G1 sozinho, sem usar o G, vai produzir
uma aplicação do mesmo tipo, que é uma aplicação cujo domínio é um fino retângulo vertical e cuja imagem é um fino retângulo horizontal. Ok? Então, de fato, essas aplicações não são aquelas obtidas a partir de G0, G1, mas também alguns que vão ser obtidas usando também o G vão ter um papel importante. Então, bom, aqui, em particular, iterados, vamos considerar aplicações, vamos explicar isso. Então, esses bons pedaços iterados vão ser, em particular, dessa forma. Vai ter mais restrições nessa classe, senão... o conjunto de fato que vai... Bom, o conjunto de coisas que vão ser... Não, eu vou antecipar um pouco, mas onde vai ter n, que vai ser um número de iteração, um tempo, o inteiro maior ou igual que zero. P vai ser, de fato, um subretângulo vertical aqui, e Q vai ser um retângulo vertical horizontal aqui, e o N é tal que N iterações vão levar P para G. Ok? Mas, bom, eu vou ter que explicar quais restrições eu tenho que escolher. Mas, basicamente, é um conjunto de objetos assim. Aqui, um elemento do RDI, mas eu tenho que selecionar bastante bem esses elementos para ter umas certas propriedades algebraicas. Bom. Ok. Então, estou fazendo agora uma pequena parêntese, se você quiser, que é para explicar que é uma aplicação de tipo afim. E até certo ponto, digamos, em termos muito gerais, esses bons parâmetros são aqueles tal que você pode encontrar na iteração dessas aplicações, bastante pedaços de iteração que são dessa forma. Alors, tudo é no bastante, que não está definido. Então, estou desenhando de novo, digamos, o retângulo, mas eu vou usar realmente coordenadas, coordenadas onde WU, então, coordenadas XY, onde, digamos, o WS de PS, digamos também o outro, são verticais, isto é, WU, PS são horizontais, isto é, aqui Y igual, X igual constante, aqui Y igual constante. Então, uma aplicação de tipo afim, alors, no total, eu vou estar interessado em iterações disso. No momento, estou dando definição não precisa ser relacionada realmente com esse contexto, mas, obviamente, eu vou usar nesse contexto. Então, vai ter um domínio P. Alors, um domínio tem que ser uma banda vertical. Isto é, o X é da forma φ mais de Y, φ menos de Y. E a imagem, isso é o P. E o Q, que vai ser a imagem, vai ser uma banda horizontal. Psi menos X
Então, a primeira propriedade que eu vou exigir é que se você toma a imagem de uma horizontal, então toma a intersecção de uma curva horizontal com P, então a imagem será assim, a imagem é transversa a qualquer curva vertical, que é formulação dual seria dizer que se você toma uma vertical aqui, toma a pré-imagem, isso é transverso a qualquer horizontal. Alors, isso é para poder, de fato, definir transversalidade, P de horizontal, F, desculpe. Minha aplicação F está mandando P para Q, e satisfaz que F de horizontal é reta horizontal aqui, realmente nas coordenadas x e y, trabalhando com coordenadas. Isso é uma definição, depois eu vou aplicar isso nesse contexto. Então, isso é uma condição, e vai ter outra daqui a pouco. Então, a primeira condição é essa. Alors, isso é porque isso vai permitir, de fato, em vez de trabalhar, digamos, escrevendo a imagem x1 vou aproveitar dessa transversalidade para reescrever minha aplicação F, nessa forma, como através de duas aplicações. Não, desculpe, é o oposto. Então, onde x0... Então, estou dizendo, essa propriedade de transversalidade está dizendo que se eu estou olhando o grafo da aplicação F, eu posso projetar ele, não só a projeção é bijectiva acima de x0 e y0, ou de x1 e y1, F é um difomorfismo, mas também vai ser bijectivo acima de x1 e y0. Isto é, um grafo assim. Eu prefiro escrever na outra direção. Alors, isso é nada mais... O que estou fazendo aqui, a ideia é o velho truque que vem de Irwin, eu acho, de reescrever aplicações que tendem a ser hiperbólicas, como aqui. Aqui, digamos, a tendência, eu não iterei, no momento é uma aplicação só. Eu não iterei, mas, digamos, a tendência é contrair a direção vertical e expandir a direção horizontal. O desenho, digamos. Ok? Então, essa expressão permite de reformular essa hiperbolicidade, digamos, para uma iteração, numa contração nas duas coordenadas. Porque, eu, no certo sentido, como eu estou escrevendo x0 em função de x1, em vez do oposto, e como a coordenada x estava expandida, o A, de fato, vai contrair em vez de expandir. E o B vai contrair também. Então, resumindo, essa transversalidade é exatamente a condição que permite de transformar essa expressão numa expressão onde duas aplicações A e B permitem de definir o F. Então, você encontra isso também no caso simplético, no formalismo, digamos, das funções giratrizes, das funções giradoras no caso simplético, mas nesse caso, no contexto simplético, A e B são as derivadas parciais de uma mesma aplicação. Ok? Agora, se você... Eu não quero desenvolver demais o lado analítico, isso. Porque, bom, você tem fórmulas grandes, eu só quero introduzir as definições básicas.
si você calcula a derivada de f em função de a e b, você vai obter como matriz jacobiana isso é a derivada parcial. Ax quer dizer a derivada parcial de A com relação a x menos a y bx ax by menos a y bx, e a derivada da inversa seria by menos Alors, você vê uma coisa que vai persistir o tempo todo, e uma simetria total entre passado e futuro. Nessa expressão, eu posso ver como definindo f ou também f menos 1, trocando o x e y. O tempo, o passado e o futuro têm um papel completamente simétrico nessas expressões. Aqui também, nas expressões para as matrizes jacobianas, então você vê que. Então, eu escrevi isso para dar uma interpretação para as várias derivadas parciais do A e B. Alors, vai ter contas que eu não vou fazer, mas que, digamos, são contas, digamos. Alors, então, o AX, a derivada parcial de A com respeito a x, como aparece basicamente nessa fórmula aqui, vai representar o inverso da expansão horizontal. E a outra derivada parcial by, qui apparaissent aqui, et a contraction verticale. Já as outras... Não. Bom, então talvez eu vou usar essa parte. Eu quero guardar a figura que eu vou... Já as outras derivadas parciais são mais ligadas a questões de preservar a direção horizontal ou vertical. Por exemplo, você vê que bx igual zero quer dizer que a horizontal é invariante e que a y igual zero quer dizer que a vertical é invariante. Okay? Então, de fato, a x e by, a y, desculpe, e bx são ligadas a condições de Kohn, as condições que você vai ter que satisfazer para conseguir iterar e preservar. Então, alors, de fato, vamos assumir, além da transversalidade que permite de escrever f nessa forma, vamos assumir condições. Alors, vai ter parâmetros que vão ser fixados uma vez por todas, parâmetros que são U, V e lambda, satisfazendo isso. Alors, lambda vai ser um fator de expansão e dilatação e UV são relacionados à abertura dos cones. Então, bom, deixa escrever a condição de cone usual. A condição de cone usual seria a coisa seguinte: se y0 é menor que ux0, isso é um vector tangente, cuja imagem... Então, aqui, desculpe, eu estou com um vector tangente num certo ponto xy, cuja imagem é x1, y1. Então, a condição de cone é que se o vector é bastante aqui horizontal, então a imagem é ainda mais horizontal, ainda mais porque eu assumi aqui que o V é maior que U. Então, V menos U é menor que U.
et xum est maior que lambda xr. O vector ficou mais longo, o vector ficou mais longo e mais horizontal. E, simetricamente, se você começa com xum menor que v epsilonum, desta vez você conclui que o vector é mais vertical, então o vector, a imagem é bastante vertical, então o vector inicial era ainda mais vertical e também mais comprido. De novo, eu quero escrever tudo de um jeito simétrico, como você nota. O V tem um papel simétrico aqui, e trocando o passado para o futuro, você troca simplesmente o V, x e y. Então, isso é a condição usual de Kohn, e quando você computa o que significa essa condição significa exatamente, e tu reescrever essa condição, e você tem uma matriz aqui, então você faz uma pequena conta e você obtém exatamente essas condições. Lambda AX. Então, bom, lambda AX será a contração, era o inverso da expansão horizontal, mas a y é menor que 1, e a condição simétrica, que é lambda BY mais V BX, é menor que 1. Então, eu vou... Então, de novo, essa condição, que é a condição de Kohn completamente usual, dimensão 2, aqui, enfin, com parâmetros UV lambda. Lambda é um parâmetro de expansão, de hiperbolicidade, e UV, esses parâmetros de abertura de Kohn, então, está equivalente a essa condição. Então, como eu expliquei, o AX, sobretudo quando iterar, quando você vai começar a iterar várias vezes, é isso que vai acontecer no início. Porque, até certo... Isso, eu vou lembrar que isso é ridiculamente... Enfin, o tamanho disso era y0. Então, apesar da figura onde isso está visível, você tem que pensar essa região inicial é minúscula, e eu vou começar iterando muitas vezes com G0, G1, antes de ver, digamos, essa região LU ou LS. Okay? Então, eu vou criar uma hiperbolicidade inicial bem grande. Isso quer dizer que o AX vai ficar exponencialmente pequeno e o BY também. Então, quando voltar nessa condição aqui, de fato, esse AX vai ser basicamente, esses números aqui vão ser exponencialmente pequenos, enfin, vão ser extremamente pequenos, não sempre exponencial em tempo à medida de iterar, mas inicialmente vai ser exponencial, mas de qualquer jeito você tem que pensar que são extremamente pequenos, e aqui, não, esses números não vão ficar especialmente pequenos, esses números aqui não vão se comportar simplesmente para respeitar a condição de Kohn. De fato, vai ter uma certa inclinação das direções instáveis e estáveis, a inclinação vai ser pequena, mas não vai ficar menor com o número de iteração, vai estar. Ok? Então, temos que pensar que esses AY e BX vão ficar limitados por essa condição, então, mas não vão ficar pequenos. Então, limitados em relação em particular com essa condição. Essa condição de Kohn vai sempre estar satisfeita para todos iterados que vão interessar, vamos só escolher, selecionar os iterados dessas aplicações que vão satisfazer uma condição de Kohn aqui, fixa. Okay? O V lambda vão ser escolhidos uma vez por todos. Ok? Então, isso são as derivadas de ordem 1, mas para quem tem alguma experiência, você sabe também, você precisa controlar a distorção. A distorção é ligada à derivada de ordem 2. Então, aqui estamos com
muitas derivadas de ordem 2. Alors, de fato, acontece que as derivadas de ordem 2, que você precisa, você vai escrever, então, alors, tem o AX6, alors AX6, se você está olhando o que significa aqui, hein, você pode pensar que isso corresponde a um controle de curvatura, hein, porque você pode pensar que você está fixando o y0, hein, nesse caso, então, você toma oui, a imagem de uma horizontal, hein? Não, desculpe, o contrário. Desculpe, o epsilon que eu quero falar. Desculpe. Então, você fixa x1, você toma uma vertical, hein? Você toma a imagem inversa de uma vertical. Então, isso dá uma curva que é x0 como função de epsilon0 com um valor fixado x1. Okay? Então, a derivada segunda está controlando a curvatura dessa vertical. Okay? Bom. Simetricamente, o bx6 vai controlar a curvatura da imagem de uma curva horizontal. Desta vez vai ser como uma pequena curva horizontal e olha a imagem. Já as outras derivadas parciais de ordem 2, você vai apresentar de um jeito diferente como derivadas parciais na direção. Então, você vai ter o dx log ax. Observa que o ax e o by não vão se anular. Hein? Não vão se anular, pode ser negativos ou positivos, dependendo de preservar a orientação ou preservar isso não. Mas o sino desse ax e by vai ser constante. Então, eu posso apresentar as outras derivadas parciais de ordem 2 nessa forma. Alors, essas duas correspondem à coisa usual de dimensão 1. Hein? Seria no longo da variedade, desta vez, estou fixando o y0, hein? E estou olhando como uma horizontal, hein? Vai ser mandada por uma curva acima, e estou olhando a distorção unidimensional dessa aplicação. Quando eu estou olhando isso. Então, distorção, vai dizer, eu vou chamar de longitudinal, que é realmente o caso usual da distorção, hein, no longo, a variação relativa da expansão no longo do fator de expansão. Aqui é uma distorção diferente, porque eu estou comparando a distorção, comparando a expansão em pontos, mudando a vertical. Então, isso seria uma distorção transversa. Ok. Bom, de fato, aparece que a coisa natural a considerar é o supremo de todas essas quantias. Então, vou chamar de D, eu acho. Deixa eu checar a notação. Sim, D. O D de F é o máximo. Alors, o máximo dessas 6 funções, também sobre todos os valores de y, o máximo dessas 6 funções sobre y0 e x1. Não é nada óbvio inicialmente que esse máximo que você tem que considerar, mas de fato, porque se lembrar que o ponto que o AX está ficando exponencialmente pequeno, então a coisa mais natural a considerar são as derivadas logarítmicas desse AX, e o BY também.
Enquanto o epsilon, como eu expliquei aqui, o epsilon não está ficando especialmente pequeno, nem o bx, está ficando limitado. Então, isso explica porque aqui você não está tomando nenhuma derivada logarítmica, inclusive porque o epsilon pode muito bem se anular em alguns pontos ou coisas assim. Ok, então, você vai de fato considerar o sup disso tudo e vamos exigir para a classe de aplicações que a gente vai considerar que essa distorção vai ficar limitada por alguma constante. Então, vai ter alguma constante escolhida uma vez por todas que vai limitar a distorção, do mesmo jeito que aqui vai ter algumas constantes UV lambda 2. Então, vamos ter constantes escolhidas logo no início, que vão fixar as mesmas, então, D0 e esse UV lambda 2, que vão determinar, no certo sentido, a qualidade das estimativas que vamos ter sobre nossas aplicações de tipo afim. Ok? Bom, vamos considerar iterações cada vez maiores. Então, e limitadas sobre o número de iterações que a gente está fazendo. Que não vai ser limitado, por exemplo, o AX e o BY, que vão ficar cada vez menor, exponencialmente menor. Então, esse log AX não vai ficar limitado. O log AX vai crescer, linearmente, mais ou menos com o tempo, enquanto as derivadas parciais dele não vão ficar limitadas. Essa condição de limitação aí é sobre todos os iterados dessas... Não, no momento, a distorção é o supremo dessas 6 funções sobre o domínio que é... Alors, o importante também é que o domínio é fixo. O P e o Q, talvez eu deveria ter insistido, eu vou fazer, o desenho ainda está aqui, mas... Por que escolher essa representação implícita aqui? Que você vê que o X é aqui, o P é aqui, o Q é aqui. Então, o X, o Y0, ele vai mudar entre 0 e 1, que vai ser o mesmo o tempo todo. E o X1, e a coordenada sobre Q aqui, vai também mudar entre 0 e 1. Então, o domínio dessas funções A e B vai ser sempre o mesmo. Ok? Enquanto, obviamente, o P e o Q vão cada vez mudar quando você está considerando iterados mais... Alors, quando eu estou com uma transformação, eu tenho uma distorção. Agora, classe C2. Quer dizer, qualquer transformação de classe C2 satisfaz... digamos, assumindo a condição de transversalidade que permite definir AB, Oui, assumindo isso, qualquer transformação teria uma distorção. Que estou dizendo que eu vou criar iterados dessas aplicações. Inicialmente, eu vou ter G0, G1. Então, a primeira parte, digamos, fácil a fazer, que eu vou logo explicar, e puis vamos, de fato, eu não sei se vou chegar no final, é que se você começa com G0, G1 e iteração G0, G1, lá você vai criar já um número enumerável de tipo de F aqui, e esse número enumerável vai satisfazer estimativas uniformes, que não dependem do número de iteração. Isso vai ser fácil. O ponto delicado vai ser introduzir nesse processo de iteração, introduzir o G de vez em quando. Isso está mais complicado, isso está necessitando, mas eu quero só introduzir o G quando não perturbar demais as estimativas. E vou fazer, só permitir do G aparecer quando as estimativas continuar válidas. Esse é o ponto. Se eu estou fazendo isso sem tomar precauções, o G vai não só quebrar as estimativas, como quebrar a transversalidade que estava assumida, vai quebrar tudo. Okay? Mas eu estou dizendo, eu vou, de fato, só permitir a iteração, então, quando persistir essas estimativas uniformes. Bom, eu acho que vai ser um bom momento de parar. E só para explicar, digamos, precisamente que eu vou começar fazendo na sexta. Então,
no momento, ainda sem me referir diretamente a essa situação, enfin, me referindo parcialmente a essa situação, vamos ter dois jeitos, dois tipos para produzir nova. Alors, eu estou chamando de aplicação de tipo afim, esse tipo de aplicação com transversalidade, condição de Kohn e estimativas uniformes. Então, tendo duas aplicações de tipo afim, vai ter um primeiro jeito que é a coisa usual, se você tem... desculpe, eu fiz a coisa errada, hein? P0 é aqui, Q0 é horizontal aqui, P1 aqui e Q1 aqui. Hein? Então, isso vai ser a composição, eu vou chamar de composição simples, hein, que é tomar aqui a intersecção, trazer de volta isso uma banda muito fina aqui P, a imagem aqui uma banda muito fina Q, e a composição dos dois vai dar de novo uma aplicação tipo afim. Bom, isso é o caso hiperbólico, isso não é surpreendente. Mais complicado, e isso, hein, então, isso chama composição simples, e isso é sempre permitido, isto é, sempre dar um novo iterado tipo afim com estimativas. Mais complicado é a situação seguinte, que vai se chamar de composição parabólica, alors que vai ser onde agora eu estou especificamente na situação aqui, onde o Q0 agora está atravessando essa banda LU aqui, e agora eu vou intercalar o G no meio. Hein? Então, o G manda a banda LU para a banda LS, e agora a imagem da intersecção vai ter uma banda aqui parabólica. E eu vou assumir agora que eu estou com, desculpe, uma banda P1, que vai para Q1. E se as duas bandas aqui estão em posição relativas de transversalidade, então, desta vez eu vou poder iterar as duas intersecções, de fato, para ter aqui, desculpe, duas bandas finas aqui, e tomando P1, a imagem inversa aqui, eu teria uma banda aqui, duas intersecções, bom, e duas subbandas verticais aqui. Ok? Alors, a primeira composição é sempre definida. Aqui, só é permitido se eu estou com uma condição de transversalidade suficiente. Isso vai ter que ser para conseguir guardar as estimativas corretas. Ok? Então, aqui vai ter condição de transversalidade. Ok? Alors, no momento eu não expliquei exatamente o que vai ser essa condição, mas, digamos, geometricamente a gente vê que a gente precisa de uma condição, vamos ter que escrever essa condição, e depois, mais ou menos, a classe RDI que eu estava aludindo inicialmente, é basicamente aquela que pode ser obtida a partir das duas aplicações iniciais, por composição simples e composição parabólica, assumindo a condição de transversalidade. Eu vou saturar por esse processo de composição, fazendo todas as composições possíveis, iterando, digamos, simples ou parabólica com condição de transversalidade. Então, isso vai ser a classe RDI, então vai ser uma classe automaticamente, uma classe de iterados tipo afins com estimativas. O problema é depois saber se eu tenho um número suficiente, digamos, de iterados desse tipo. Se eu, obviamente, aqui é uma restrição. Então, eu não vou perder, digamos, a questão vai ser saber se eu estou vendo uma proporção suficiente da dinâmica para concluir alguma coisa útil. Ok, então, eu explico essas coisas na sexta-feira. Obrigado. Olha, o Matias
protegendo e amanhã vocês podem ver a